Olá pessoal, eu vim contar uma experiência pessoal que eu tive com o Senhor, com o meu Deus. Eu por muitos anos estava presa em prisões espirituais. Eu por muitos anos da minha vida estava presa em fortalezas que o inimigo, que Satanás levantou na minha mente. Essas fortalezas me diziam que eu necessitava da minha mãe, do amor da minha mãe, da aprovação da minha mãe, do respeito, do carinho, do afeto. Eu por muitos anos fiquei presa naquilo que a minha mãe falava que eu era, naquilo que a minha mãe desejava para mim, que não era coisas boas, naquilo que a minha mãe fazia comigo. Porque eram fortalezas espirituais que estavam se erguendo na minha mente. Ao longo de toda a infância, de toda a adolescência, Satanás erguia na minha mente a fortaleza do desamor, a fortaleza do desamparo, da rejeição, do abandono. E eu ficava, mesmo adulta, mesmo eu já casada, com filhos, eu ficava esperando o amor da minha mãe. Eu ficava esperando ela dizer que me ama, ela me acolher, ela me abraçar, ela me pedir perdão, perdão que nunca veio, que ela nunca me pediu. Eu me sentia como um pássaro que estava com a gaiola aberta pelo poder do perdão, mas eu não conseguia voar porque as minhas asas estavam feridas. Eu estava tão ferida que tudo que eu fazia, por onde eu ia, eu levava, eu carregava dentro de mim sentimento de desamor, de desamparo, de rejeição, de comparação. Eu já tinha perdoado a minha mãe há muito tempo, porque quando a gente conhece a história da pessoa, quando a gente passa a conhecer o que a pessoa viveu, o que a pessoa vivenciou durante a sua vida, a gente começa a entender o motivo que as pessoas agem como agem. Porque pessoas feridas ferem pessoas. Eu já tinha perdoado a minha mãe há muitos anos atrás, por entender que ela não poderia me dar aquilo que ela não recebeu. E também tinha questões das fortalezas espirituais, porque ela estava tão ferida que deixava aberta a sua mente para o inimigo, para Satanás trabalhar na mente dela e colocar e influenciar ela contra mim, colocar palavras na boca dela, colocar ações com a influência mesmo, a influência espiritual. Que ela teve questões emocionais da infância, teve questões da educação que ela teve, de toda a rejeição que ela recebeu pela cor da pele, por ela ser menina, etc. Mas também teve uma grande carga de influência espiritual. Ela teve uma grande carga. Porque o que ela fazia comigo, o que ela falava para mim, para eu me matar, que não me amava, que preferia ter uma porta no meu lugar, só assim lhe dava lucro. Todas aquelas palavras que me feriam, eu não entendi na época, claro. Eu com 10 anos eu achava que era minha mãe que estava me rejeitando, que era minha mãe que queria minha morte. Mas depois eu entendendo na palavra de Deus, eu fui percebendo que ela tinha uma grande influência espiritual na mente dela. Porque Satanás ele busca o elo mais fraco. E ela era o elo fraco. Por tantas feridas que ela carregava, ela se tornou vulnerável às influências espirituais. E não era ela que queria a minha morte, era o diabo. O inimigo da minha alma queria me ferir de uma tal forma para que eu nunca levantasse a minha cabeça. E eu carreguei isso por muitos anos. E mesmo eu entendendo essas coisas, mesmo eu a perdoando, eu não conseguia voar, eu não conseguia romper, eu não conseguia usar o meu potencial, os meus dons, porque eu carregava tudo aquilo na minha mente. Lembra das fortalezas espirituais que eu falei? Eu carregava na minha mente o desamor, a rejeição, que eu não, o sentimento de menos-valia, que eu não valia nada, que eu não era capaz. Eu carreguei isso e chegou um dia que eu falei com Deus isso. Numa tarde eu falei: Senhor, eu já perdoei a minha mãe faz muito tempo.
mas eu não consigo voar, eu não consigo romper. E naquele momento Deus falou para mim: creia na minha palavra, creia no que a Bíblia diz que você é. Eu vi aquilo ali, mas foi passando o dia, foi passando as semanas, os meses, anos, e eu deixei aquilo para lá. E uma noite, já eu aos 40 e poucos anos, já na casa dos 40, eu estava assistindo Sandy, porque eu sempre gostei da Sandy. Eu sempre achei ela uma mulher independente, uma mulher segura de si, uma mulher elegante, inteligente, né? A Sandy, da dupla Sandy Júnior, eu sempre gostei dela, sempre a admirei como mulher, como cantora. E ali eu comecei a olhar minha infância, eu comecei com aquele veneno da comparação, me comparando. E eu comecei a chorar copiosamente ali. E eu estava tão triste, tão abatida, que eu falava assim: poxa, se a minha mãe me desse o amor igual a mãe da Sandy deu, hoje eu teria o meu potencial. Hoje eu estaria usando todo o meu potencial. Hoje eu estaria usando todos os meus dons. Hoje eu iria acreditar em mim, porque eu sei que eu tenho um potencial. Eu sei que eu tenho dons, eu sei que eu sou inteligente. Mas se eu tivesse recebido acolhimento, se eu tivesse recebido o amor da minha mãe, se eu tivesse recebido o incentivo, hoje eu estaria muito mais longe, porque eu iria aprender, desde a infância, aprender a acreditar em mim e iria voar muito mais alto. E eu falando ali, lambendo as minhas feridas emocionais, porque ali não era a adulta Gerlane, mas ali era a criança que ainda estava ferida, que ainda esperava o afeto, o amor da mãe, que ainda esperava a atenção da mãe. Mesmo eu casada, mesmo com filho já adolescente, eu esperava, como uma criança, esperava o amor da minha mãe. E ali eu chorei muito. Enquanto a Sandy cantava as músicas dela, eu chorei pela minha dor e eu fui dormir chorando. Isso se passou, né, algum tempo, de uma experiência para outra. Eu fui dormir chorando e pela manhã, ao abrir meus olhos, veio na minha mente do nada, sabe? Quando vem assim algo, eu abri meus olhos, veio uma música linda na minha mente. E eu nem sabia, eu só cantei um refrão daquela música na minha mente, falei: nossa, que música linda, onde é? Quem canta? Eu fui lá, procurei no YouTube, eu descobri que é a cantora Gabriela Rocha. Eu descobri que ela cantava essa música. E a música diz assim: quando eu abri meus olhos, veio o coro dela pra mim. E ela canta assim, ó: diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil eu me sentir. Que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, no que diz sobre mim. Aleluia. E ali eu acordei com aquela música, com aquele refrão na cabeça. Eu pesquisei e eu vi que a letra é linda, né? A letra é linda. E a segunda estrofe me chamou a atenção, porque fala assim, ó: tudo que importa é o que tua voz me diz. Tudo que importa é o que tua voz me diz. A minha identidade e valor eu só encontro em ti. E o Senhor estava falando naquela manhã para mim. Eu dormi chorando, eu não dormi com nenhuma música, com nenhum louvor na cabeça. Eu dormi lamentando as minhas feridas, lambendo as minhas feridas emocionais, por eu não ter tido isso, não ter tido aquilo, não ter tido amor. Porque se eu tivesse tudo isso, eu seria uma Sandy na vida, uma pessoa independente, uma pessoa, né, pra frente, uma pessoa que acredita em si mesma, etc e tal. E naquela manhã Deus falou comigo: você é amada, você é acolhida, você é querida, você é forte. E aí eu fui na palavra do Senhor, Isaías 49,
Verso 15 fala assim, Deus falando para o povo de Israel. Haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Contudo, ainda que ela se esquecesse, eu jamais me esquecerei de ti. Deus falou para o povo de Israel e fala para mim e fala para você. Mesmo que a sua mãe esqueça, mesmo que ela esqueça, ele jamais esquecerá de ti. Ele jamais esquecerá de mim. E no livro de Salmos, o salmista Davi, ele completa com as mesmas palavras. Ele completa o que Isaías falou. Fala assim, Salmos 27, verso 10. Ainda que meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. E quando eu li essas palavras na Bíblia, eu entendi que não importa se a minha mãe me abandonou, se a minha mãe me rejeitou, se a minha mãe não me amou, se a minha mãe não me acolheu, não importa. O que importa é que Deus, Ele deixou a bússola, Ele deixou a sua palavra. E tudo o que Ele pensa sobre mim está na sua palavra. Tudo que Deus fala ao meu respeito, Ele diz que eu sou forte. Ele diz que em Cristo eu sou mais do que vencedor. Por aquele que me amou, que é Jesus Cristo. Ele diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele diz que mesmo que a minha mãe e o meu pai me abandone, Ele me acolhe. Tudo que Ele diz na sua palavra, eu preciso crer. A palavra está aqui, não basta só ler. Eu preciso, além de ler, eu preciso crer. E da forma que Deus fez comigo, porque a partir daquele momento que eu acordei com aquele louvor na cabeça, diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim e que seguro estou. Naquele momento eu entendi que não importava o que aconteceu na minha infância, nem na minha adolescência. O que importa é de agora e diante. O que importa é o que Deus fala sobre mim. O que importa é o que o Senhor me acolheu. O Senhor é a minha mãe, é o meu pai, é o meu melhor amigo, é o meu advogado. O Senhor é tudo para mim. Tudo que eu preciso está em Deus, não está na minha mãe, porque ela é falha, porque ela deu aquilo que ela recebeu, porque ela não soube me amar, não está no meu pai, não está no meu amigo, não está em ninguém. Tudo que eu preciso está em Deus. E eu quero falar para você neste dia, o que você precisa, você não vai encontrar em ser humano nenhum, você vai encontrar só em Deus. O que você precisa está na palavra do Senhor. Se você crê nesta palavra, a Bíblia fala que rios de águas vivas correrão do seu interior. Quer dizer que o Espírito Santo fará morada em você, vai vir fazer morada em você. E você será preenchida pelo rio, o rio de água viva, o rio que vem do trono de Deus para o seu coração. Você será preenchida pela presença de Deus na sua vida, apenas se você crer. Aí você não vai mais esperar o amor de ninguém, porque você se sentirá amada pelo próprio Deus, pelo próprio Criador. Essa é a palavra do Senhor aos nossos corações neste dia. Que você venha receber este amor de Deus. Shalom para todos.